Da Igreja Santa e Gloriosa Paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos alegres na presença de um Deus vivo, na presença de um Deus fiel, na presença de um Deus salvador. Nós glorificamos ao Senhor por tudo o que o Senhor tem nos cuidado, em todos os setores que o Senhor tem nos abençoado. Glorificamos ao Senhor porque Ele é bom e fiel em nossas vidas. Amém? Amém. Estamos num culto de terça-feira, num culto de ensinamento da palavra. Aleluia. Num culto de aprendermos mais sobre a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina a crescer no conhecimento e na graça. Aleluia. O conhecimento faz parte da palavra de Deus como prioridade na vida do homem. Aprender a ler, estudar, meditar e guardar no coração com práticas diárias o poder dessa palavra, para que tudo em nossa vida vá bem, para que em tudo em nossa vida haja sucesso, para que em todos os setores da nossa vida podemos ter vitória, em qualquer faixa, em qualquer idade, em qualquer setor, em qualquer graduação. Se o homem for fiel à palavra de Deus, pode ter certeza que ele se torna um homem vitorioso e agraciado em nome de Jesus. Amém? Amém. Deus me dá uma palavra, eu quero compartilhar Êxodo, o segundo livro da Bíblia, lá no comecinho, no Velho Testamento, o Pentateuco, né? Escrito por Moisés, livro de Êxodo, capítulo 18. Louvado seja Deus. Êxodo, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 27, para a honra e para a glória do nome santo de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Bendito é o santo nome do Senhor. Deus é bom. Glória a Deus. Glória. Êxodo capítulo 18, tema da leitura: o sogro de Moisés traz-lhe sua mulher e seus filhos. Aleluia. Amém? Amém. Versículo 1 diz assim a palavra: ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor tinha tirado a Israel do Egito. E Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, a mulher de Moisés, depois de que ele lhe enviara, com os seus 2 filhos, dos quais um se chamava Gerson, porque disse: eu fui peregrino na terra estranha. E o outro se chamava Eliezer, porque disse: o Deus de meu pai foi minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Vindo, pois, Jetro, o sogro de Moisés, com seus filhos e com sua mulher a Moisés no deserto, ao monte de Deus, onde se tinha acampado, disse a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com a tua mulher e seus 2 filhos com ela. Então saiu Moisés ao encontro de seu sogro e se inclinou-se, beijou-o e perguntaram um ao outro como estavam, e encontraram-se na tenda. E Moisés contou a seu sogro todas as coisas que o Senhor tinha feito a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passara no caminho, e como o Senhor os livrara. E entrou-se Jetro e alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor tinha feito a Israel, livrando-os da mão dos egípcios. E Jetro disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e das mãos de Faraó, que livrou a este povo de debaixo da mão dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque nas coisas em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Então tomou Jetro, o sogro de Moisés, holocaustos e sacrifícios para Deus, e veio Arão e todos os anciões de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. E aconteceu que, ao outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Tendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isso que tu fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo este povo em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis.
O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Totalmente desfalecerás, assim como tu e este povo que estás contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Só não os pode fazer. Ouve agora, pois, minha voz. Eu te aconselharei e Deus será contigo. Se tu pelo povo diante de Deus e leva as tuas coisas a Deus. E declara-lhes os estatutos e as leis e faz-lhes saber o caminho em que deves andar e a obra que deves fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza, e põe-nos sobre eles por maioral de 1000, maioral de 100, maioral de 50, maioral de 10, para que julguem este povo em todo o tempo, e seja que todos esses negócios graves, e todo negócio grave tragam a ti, mas todos os negócios pequenos eles julguem, assim a ti mesmo te aliviarás das cargas, e eles o levarão contigo. Se isto fizeres, e Deus tu mandar, poderás então subsistir. Assim também todo este povo em paz virá ao seu lar. E Moisés deu ouvido à voz de seu sogro e fez tudo quanto tinha dito. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e o pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo, e o negócio árduo trouxeram a Moisés, e todo o negócio pequeno julgavam eles. Então despediu Moisés do seu sogro, o qual se foi à sua terra. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Eu sei que a leitura foi um pouquinho longa, mas era necessário. Aleluia. Olha, eu vou falar para você, coisa boa é o homem ter hábito de ler a Bíblia. É verdade. Prazer em ler a Bíblia. Aleluia. Curiosidade de conhecer as histórias da Bíblia. Eu costumo dizer que a Bíblia é uma bússola para o céu. É o que te indica o caminho correto. E para indicar o caminho correto, ela também mostra o errado. Então nós sabemos que o poder vivo dessa palavra nos traz aconselhamentos e nos traz indução a ser íntimos e próximos de Deus Todo-Poderoso. Amém? Aleluia. Amém. Moisés foi um grande líder. Na Bíblia, no Velho Testamento, foi o maior líder que houve. Aleluia, meu Deus. Não há um homem que se compare a Moisés. Moisés foi um homem selecionado, escolhido e capacitado por Deus para estar à frente do povo de Israel, livrando o povo de Israel das garras de Faraó, das garras dos egípcios, do tempo da escravidão. Verdade. Sabemos que por 400 anos sofreram. Deus levanta Moisés com o braço forte, vai lá e lança 10 pragas nos egípcios e contra Faraó. Nós sabemos que toda essa situação levou Faraó a abrir mão, e Deus, endurecendo o coração de Faraó ainda, faz o povo sair. Mas no percurso da saída do Egito, a Bíblia fala que Faraó persegue com o seu exército. Deus dá vitória ao povo de Israel. Nós sabemos que o mar vermelho se abriu. Sabemos que o povo passou com os pés enxutos em terra seca. E sabemos também que quando o mar volta à posição normal, mata afogado Faraó e todo o seu exército. Carros, cavalos, cavaleiros, soldados, todo o exército sucumbiu, porque Deus deu ali o fim à perseguição, deu ali o fim à escravidão, deu ali fim às dores, deu ali libertação ao povo de Israel. Mas ainda tem um processo árduo. O livramento aconteceu, mas agora vinha a lapidação. Sabe que toda promessa tem um prazo do tempo. Por que, pastor? Toda promessa tem um prazo de tempo. Deus não podia prometer hoje e fazer amanhã. Deus não podia prometer hoje e fazer semana que vem. Deus não podia prometer hoje e o mês que vem já está tudo concretizado. Às vezes nós ouvimos a promessa, mas não estamos aptos para a promessa. A promessa que Deus promete está preparada, pronta, capacitada. Aleluia. Mas nós, às vezes, não estamos prontos e capacitados para assumir o que Deus tem nos prometido. E assim era com aquele povo. 3 meses se passaram e a Bíblia fala que Moisés, liderando 2.600.000 pessoas, estava no pé do Monte de Deus, ou no Monte Sinai,
chegou no pé do monte de Deus, montou um acampamento. Ali houve um grande poder da glória de Deus em manifestação, em palavras, em auxílios e até nos mandamentos. A Bíblia fala que Moisés, a fama de Moisés como líder, grande líder, um dos maiores líderes, reconhecido por todas as cidades, correram todos os locais, todas as regiões. E essa fama da libertação do povo de Israel das garras de Faraó e dos egípcios chegou ao conhecimento do seu sogro, Jetro. Quem era o sogro de Moisés? Dono de ovelhas. Quem era o sogro de Moisés? Pastor de ovelhas. Quem era o sogro de Moisés? Um homem que conhecia Moisés antes de ser líder daquele povo por 40 anos. Casado com Zípora, filha de Jetro. Tinha 2 filhos. Na incursão, na libertação daquele povo, ele decide mandar Zípora e os seus 2 filhos, ele decide mandar de volta para a casa do sogro. E dizia no coração dele que ele era como um estrangeiro em terra estranha. Tradução, não era um local apto. Ele tinha medo do que poderia acontecer para uma tão grande multidão, a sua família. O valor de preservar a sua família, o valor de preservar a vontade de Deus, fez ele escolher. Lembra quando Jesus diz: aquele que não aborrece pai e mãe, irmão e irmã, filho ou filha, por amor de mim, e é desse mesmo, não é digno de ser meu discípulo? Moisés aqui abriu mão da sua família para cumprir o que Deus lhe ordenara como missão. Às vezes nós abrimos mão de coisas importantes, mas não é que Deus queira descumprir ou que Deus queira acabar, mas não, é Deus aperfeiçoando. Jetro ouve falar lá na sua casa, lá junto dos seus, com esposa, com filhos, e no mínimo a fama, o relato do que estava acontecendo chega aos ouvidos dele, e ele decide: quer saber uma coisa? Filha, Zípora, se prepara aí, arruma seus filhos, que nós vamos visitar Moisés lá no deserto. Ele conhecia o deserto. Jetro, era ali que ele cuidava das suas ovelhas. Ele morava ao contorno, ele conhecia a região. Entenda, vamos visitar Moisés no meio daquele povo todo de Israel. Vamos lá para matar saudade, saber como eles estão, o que está acontecendo. A fama crescia e eles tinham saudade, a esposa, os filhos se alegraram. Eu imagino que ao percorrer, indo até eles, já alguém do povo de Israel já delata a Moisés: Moisés, aqui ó, o teu sogro vem vindo aí, mas também vem vindo a sua mulher e seus 2 filhos. O coração de Moisés se alegra, porque quando você está arduamente, com um compromisso, com um trabalho assíduo, numa rotina cansativa, e você vê quem ama, e você vê a sua herança, vê os seus herdeiros, você vê os seus filhos, a sua esposa, o coração alegra. É verdade. O ato de bondade do sogro alegrou o coração de Moisés. Aleluia. A Bíblia fala que ele corre ao encontro. Quando ele chega perto de Jetro, seu sogro, ele se reclina ao chão, ele levanta, abraça, beija o seu sogro com alegria e começa a perguntar, um perguntando ao outro: como é que você vai, meu amigo? Você está bem? Sabe? Aquele cumprimento, aquela alegria, aquela paz, aquela comunhão, aquela harmonia. Moisés chama ele para dentro da sua tenda: vem para cá, vamos conversar, vamos se achegar. Eu imagino que passaram por um longo período conversando, por um longo período colocando o papo em dia. E Moisés relata e detalha tudo o que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, sabe por quê? O papo de crente é Cristo, o papo de crente é a palavra de Deus, o papo de crente é o Espírito Santo, é salvação, é libertação, é levar para o céu, é falar sobre o pecado, sobre o inferno. Por que não? O papo do crente é ter o evangelho no coração e na boca, expressando para o mundo. Moisés chega para o sogro e começa a falar: olha só, vou contar. Porque o povo conhecia a fama, mas não conhecia detalhes. Às vezes as pessoas sabem que é o Evangelho, sabem o que é o Evangelho, para que é o Evangelho, mas não conhece a Deus, não conhece a Cristo. E aí acaba errando. Lembra quando a Bíblia diz: errais por não examinar as Escrituras? O povo continua errando, continua pecando, continua vivendo no erro, porque não conhece a palavra, não tem intimidade com a palavra. E Moisés foi levar ao sogro detalhes do que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, estava fazendo no meio deles.
estava fazendo sob a sua liderança, está fazendo poderosamente ações milagrosas, miraculosas. E começa a detalhar. Olha, vou falar para você, eu imagino o papo dele com o sogro. A primeira praga foi uma coisa de assustar. Até eu fiquei assim. O sinal que Deus mandou fazer quando eu lancei um cajado e virou cobra. Rapaz, aquilo ali ficou no meu coração. Sabe, aquele assunto, aquela alegria, aquela situação. E fala sobre as pragas, e fala sobre as decepções, e fala sobre aquela agonia, sobre aquela situação. Fala, detalha, expressa tudo o que Deus fala. Tudo que Deus faz, tudo que Deus expressa, a alegria do coração do sogro, a alegria de Jetro, realmente ela se expõe, se expressa. Jetro era um dos poucos ou um dos raros crentes daquela região. Ele não fazia parte do povo de Israel, ele era do povo de Midian. Ele não fazia parte do povo de Israel. Se nós pegarmos aqui o versículo 1, diz assim, ora, Jetro, sacerdote de Midian. Ele era sacerdote. Ele era como um pastor, ele conhecia as leis, ele seguia o Senhor, ele conhecia, tinha temor, mas, entenda, ele era um dos poucos crentes que temia e conhecia Deus, mas não tinha proximidade nem intimidade. Quando ele começa a ouvir Moisés relatando ações, poderes, situações que nunca tinham ocorrido na face da terra, o coração dele se alegra. Aleluia. Quem é o homem que não gosta de ouvir testemunho de vitória? Gosta ou não gosta? Quantas vezes nós estamos em casa, quantas vezes procuramos pela internet, procuramos nos meios de comunicações, testemunho que nos edifica a fé, testemunho que mostra quão grande é nosso Deus, testemunho que se modelam a nossa vida, às vezes para nos corrigir, às vezes para nos repreender, ou às vezes para nos dar esperança, para aumentar a nossa fé. Testemunho vindo da parte de Deus, pode ter certeza que é coisa boa. Aleluia. E aí eles estavam ali conversando e relatando, e aí Jetro falou assim, dá agora, sem dúvida, com certeza, dá para reconhecer que Yahvé, o Deus de Israel, é o Deus sobre todos os deuses. Aleluia. Porque zombou, sabe o que é isso? Ele humilhou os deuses do Egito. Por quê? O que ele quis dizer com isso? Se nós pegarmos aqui, louvado seja Deus, o versículo 11 diz assim, agora sei que o Senhor, Jetro falando, o sogro de Moisés falando, agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque nas coisas em que os deuses se ensoberbeceram, ficaram vaidosos, se bajulavam, se mostravam, nas coisas que eles se sentiam grandes, o Senhor os sobrepujou, ou o Senhor os venceu, ou o Senhor os humilhou. Sabe que as 10 pragas que foram lançadas, cada praga tinha um Deus que regia a situação. Cada praga que foi lançada foi uma afronta e o vencimento, a derrota de um Deus lá do Egito. Então houve uma humilhação em todos os que estavam seguindo aos deuses que eles criam. E Deus venceu um por um para mostrar que Ele é Deus. Entenda, às vezes nós não imaginamos quão poderosas são as mãos do Senhor vencendo os nossos inimigos dia a dia. Aleluia. Quantas vezes vencemos, somos exemplos de vitória e não reconhecemos e não sabemos e não conseguimos entender. Quantas vezes as pessoas enxergam na gente o que elas queriam ser. Quantas vezes vê a vitória que elas enxergam que queriam em nós e nós não conseguimos enxergar. Às vezes as pessoas olham para a gente e falam, rapaz, é todo mundo pobre, todo mundo passando dificuldade, está todo mundo vulnerável a essa situação financeira, vulnerável a essa situação de insegurança, vulnerável a essa situação de saúde, vulnerável a essa situação de transporte, vulnerável a essa situação política, está todo mundo numa situação de pobreza, está todo mundo numa situação calamitosa, mas aquele casal crente ali é diferente, hein? Não importa, parece que o mundo está de perna pro ar e eles sempre estão com um sorriso no rosto, eles sempre estão alegres, eles sempre estão glorificando a Deus. O testemunho deles é diferente. Às vezes olha assim e fala assim, rapaz, quem era aquele? Fazia, acontecia, era julgado, aprontava, era um cara meio enrolado, e daqui a pouco a gente vê Deus agindo, daqui a pouco a gente vê Deus lapidando, daqui a pouco a gente vê Deus enchendo e fala, quem era e quem é? Quem era e como é? O que está acontecendo? Mudou, transformou as ações, as falas, o comportamento, o testemunho. Hoje reflete uma luz. Sabe, Deus trabalhando, às vezes
vezes Deus está te dando vitória, você às vezes nem enxerga, mas os que estão de fora estão vendo teus inimigos sendo vencidos, está vendo os teus inimigos sendo humilhados, está vendo a vitória que Deus te dá em cada setor, está vendo a vitória que Deus te dá em cada departamento da sua vida. Aleluia. Alguns departamentos a gente prioriza, né? Sentimental, espiritual, familiar, ministerial. Sabe, alguns departamentos a gente clama mais, mas em todos os setores tem um que está lutando contra, que é Satanás, que são os demônios, que está tentando te afligir, te estudando diariamente, tentando encontrar brecha, legalidade, e Deus mostra vitória sobre vitória. É Ele quem protege, quem guarda, é Ele quem defende, é Ele quem abre porta, é Ele que dá saúde, é Ele que dá paz, é Ele que dá alegria, é Ele que dá vitória, Ele é Deus. Eu imagino o Jetro falando, rapaz, aquele povo cultuava tal Deus, e aquele Deus foi humilhado assim pelo Deus de Israel. Rapaz, o Deus de Israel é o melhor mesmo, hein? Quer saber uma coisa? Vou me render ao Senhor agora, em holocausto e em sacrifício. A Bíblia fala que quem fez o sacrifício e o holocausto não foi Moisés, não foi Arão, não foi nenhum do povo de Israel. Quem fez foi o próprio Jetro, o próprio sogro reconheceu a glória de Deus. Aleluia. Fez ali sacrifício, fez ali holocausto, chamou os anciões para comerem e participarem na presença de Deus nesse holocausto. Aleluia. Tem comunhão para glorificar a Deus na sua casa? Tem comunhão para glorificar a Deus no seu trabalho? Tem comunhão para glorificar no meio dos seus amigos? Tem comunhão para glorificar? Leva o Evangelho, leva a comunhão, leva a glória de Deus, leva a presença de Deus. Eles estavam na presença de Deus. Eles se alegraram e estavam na presença de Deus. Olha só, quando a Bíblia fala que quando veio o amanhecer, então tudo isso aconteceu no dia anterior. Eles passaram o dia celebrando, eles passaram o dia comemorando, eles passaram o dia no sacrifício, no holocausto, passaram o dia com o coração alegre, mas no outro dia vem a rotina, no outro dia vem a obrigação, no outro dia vem a situação que Jetro estava esperando. Jetro queria saber como era a prática da vida de Moisés. Está na liderança, está à frente de 2.600.000 pessoas aproximadamente. É muita gente. É uma responsabilidade intensa. Que é um exemplo. A Bíblia fala que a ação de Moisés como líder, a ação de Moisés estar à frente daquele povo foi comparado à ação de Cristo Jesus. Olha só, Moisés foi o salvador, por intermédio de Deus, foi o salvador do povo de Israel das garras do mundo, do Egito, da escravidão. Jesus é o nosso salvador por intermédio de Deus. Aleluia. Morto na cruz do Calvário. Para a salvação do homem e libertar da escravidão do mundo. Aleluia. A simbologia mostra que Moisés, ele era um exemplo no Velho Testamento. Mas entenda, mesmo um homem escolhido, mesmo um homem capacitado, mesmo um homem íntimo com Deus, mesmo um homem sendo um dos maiores líderes, o maior reconhecimento, mesmo um homem estando no auge com Deus, tem coisa que Deus não te fala. Verdade. Tem coisa que você tem que aprender só. Tem coisa que Deus quer que você chegue ao seu limite. A Bíblia fala que Moisés, logo pela manhã, se assenta na frente da sua tenda e como juiz começa a julgar e ensinar aquele povo. Formou-se, eu imagino, uma grande, uma enorme, uma extensa fila. E as pessoas vinham receber aconselhamento, saber sobre as leis e os conselhos do Senhor, ou serem julgadas por alguma ação, por algum atrito, por alguma situação que ocorrera no meio dessa população. Nós estamos falando de 2.600.000 pessoas. Quer um exemplo? Eu fiz uma pesquisa no IBGE. O IBGE, o Instituto de Pesquisa, diz que 5.570 municípios do Brasil, que representa 56% de toda a população do Brasil. Em todos esses 5.570 municípios, só 15 tem a população acima de 1 milhão de pessoas. Eita Deus. Olha quanta gente tem no Brasil: 211 milhões de pessoas, mas só 15 municípios. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Brasília, só 15 dos principais municípios têm a população acima de 1 milhão de pessoas. Eita Deus. Então, para pensar, é muita gente para governar.
E quando você vai governar uma cidade que tem uma população de 2.600.000 pessoas, Brasília, por exemplo, tem 2.900.000 pessoas. E para governar um estado tão grande, com tanta gente, não precisa de governador, prefeito, vice-governador, vice-prefeito, vereador, não precisa de uma delegação, uma hierarquia política. Não precisa de muitas pessoas para administrar. Pois bem, Moisés era um homem escolhido por Deus, um grande líder, capacitado por Deus, mas não tinha discernimento de administração do que estava acontecendo. Ele se sentia responsável pelaquele povo todo, de uma tal maneira que não confiava em delegar, não confiava em outras pessoas para o ajudar. Jetro viu isso. Jetro passou o dia inteiro, do amanhecer até o pôr do sol, vendo uma fila de gente na frente de Moisés, e Moisés tratando um por um, ensinando um por um, julgando um por um. Daqui a pouco o Jetro começa a aconselhar. E aconselhamento do Jetro é bom. Aconselhamento do Jetro é bom, sabe por quê? Jetro, primeiro, era pastor de ovelhas, dono de ovelhas. Jetro, segundo, era sacerdote. Ele conhecia como administrar ovelhas, conhecia como administrar as pessoas e, acima de tudo, ele era homem de Deus. Foi reconhecido por Moisés como homem de Deus quando ele ofereceu sacrifício e holocausto. Aleluia. Aconselhamento de homem de Deus é bom. Aconselhamento de quem tem temor no coração a Deus é bom. É verdade. Aconselhamento de um homem que vive e pratica os holocaustos e os sacrifícios, que vive na oração, que vive na palavra, que vive no jejum, que vive com santidade, que vive dentro dos valores de Deus é bom. Aleluia. O que não pode é você receber conselhos de ímpios, como diz lá o Salmo 1, foge disso. O que não pode é você se deixar levar pela roda dos escarnecedores. O que não pode é as más conversações te convencendo e você achando que tem o comando da situação e não tem. É verdade. Entenda? Sempre tem que ter um Jetro na nossa vida. Aleluia. O Jetro na nossa vida tem que ser um homem de Deus, tem que ser uma mulher de Deus que tenha vida, intimidade com Deus. Verdade. Jetro começa a aconselhar ele. Jetro começa a falar, peraí, não é bom o que você está fazendo não. O dia inteiro. Você não vai aguentar isso muito tempo não. Esse povo não vai aguentar ficando na fila o dia inteiro para falar com você não. Daqui a pouco você vai se arruinar, esse povo vai se arruinar, vai entrar divisão, contenda, bagunça, não dá certo. Você não vai suportar. Esse povo não vai suportar. Segue o meu conselho. Deus vai contigo. Deus vai abençoar. Ouve isso que eu estou falando. Aleluia. Escolhe entre o povo homens capacitados, homens de verdade. Olha como diz a Bíblia. É verdade. Homens que tenham temor no coração a Deus. Aleluia. Homens que não seja dado à avareza. Homens justos, que não sejam subornáveis. Olha, Aleluia. desde lá o aconselhamento é de pessoas que amem a justiça, que vivam a verdade, homens de verdade, que não se deixem levar pelo dinheiro. Porque eles seriam eleitos, eles seriam consagrados ali, juízes daquele povo. E um juiz corrupto não é um bom juiz. Um juiz corrupto não anda conforme a justiça. Um juiz corrupto anda conforme os seus valores. O que ele estava elegendo ali eram homens no meio daquele povo de caráter aprovado por Deus. Aleluia. Sabe quem é um bom juiz na nossa vida hoje? Jesus Cristo. Aleluia. O nosso bom juiz, o nosso bom amigo, o nosso bom conselheiro. Jesus. Ele que nos dá os melhores conselhos. Quer um exemplo? A pessoa que te dá bom conselho, ela te conhece. Jetro conhecia Moisés há 40 anos. A pessoa que te dá bom conselho tem intimidade com Deus, tem temor no coração, sabe que os conselhos primeiros são aprovados por Deus. Jesus conhece a nossa vida. Aleluia. Quer um exemplo que Jesus conhece a nossa vida? Quer um exemplo de intimidade que Jesus conhece a nossa vida? Eu lembro lá das cartas das 7 cartas do Apocalipse. Todas as vezes que Jesus falava para João, escreve a carta aí. Não foi assim que aconteceu? Foi arrebatado aos céus. Lá no céu Jesus se apresenta, começa a mostrar toda a glória dos céus, mas antes fala assim, João, escreve 7 cartas aí que eu vou enviar às igrejas. Vai representar 7 tempos da igreja sobre a face da terra. E em todas essas cartas, no início das cartas, ele começa a falar, olha só, eu conheço as suas obras. E eu tenho contra você isso.
Nas suas obras ele enfatizava: conheço sua fé, sua perseverança, conheço seus valores, conheço a sua frustração, conheço a sua perseguição, conheço os seus males, eu conheço tudo que você está sofrendo e eu tenho contra ti. Ele conhece os nossos valores, as nossas limitações. Ele conhece o nosso esforço, a nossa dedicação, também conhece o nosso pecado, a nossa iniquidade. Ele é o bom pastor, aquele que realmente sabe aconselhar, porque nos conhece. Aleluia, glória a Deus. Na última carta, na carta de Laodiceia, ele ainda fala: eu vos aconselho. Olha só o aconselhamento. Entenda, bons conselhos vêm de Jesus. E a única representação dos conselhos de Jesus sobre a face da terra é a Bíblia Sagrada. Glória a Deus. O livro mais lindo do mundo. É verdade. O livro escrito e inspirado pelo próprio Espírito de Deus. Aleluia. O livro atual, que nunca perde essa atualidade. O livro que foi escrito há 1600 anos atrás e que hoje declara uma verdade tão grande que impacta o nosso coração, porque é uma ação dada pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. Aconselhamento de Jesus está na Bíblia Sagrada. Viva isso, leia, medite, bate no coração, pratique, glorifique a Deus por esse caminho, por essa palavra que nos guia ao Senhor. Aleluia, meu Deus. Já tu começa a aconselhar: escolhe homens de bom caráter, escolhe homens temente a Deus, escolhe homens que andem na verdade, escolhe homens que não sejam corruptos e dados à avareza. Olha só, Oh, Deus poderoso. vamos ler como ele diz aqui, ó, versículo 21 da leitura oficial, diz assim, ó: e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza. Olha só, às vezes as nossas qualificações tem que ser as coisas que realmente tenham valores celestiais. Aleluia. Obrigado. Tenham valores aprovados e nascidos de Deus. É verdade. Porque se nós formos olhar conforme os nossos olhos, nós poderíamos procurar aqui, os nossos olhos humanos agora, nos dias atuais, podia falar: vamos procurar um homem que tem uma formação? Não, para ser juiz, vamos procurar um homem que fez uma faculdade lá na USP. Para ser juiz, vamos procurar um homem que tenha pós-graduação, que conheça as leis. Vamos procurar pessoas que tenham condições psicológicas de ter autoridade dentro da lei. Poderíamos, não poderíamos, não era o nosso raciocínio. Mas os valores de Deus é o oposto. Procura homens de bom caráter. Aleluia, meu Deus. Procura homens de verdade. Procura homens capazes. Homens capazes são pessoas que começam e não vão para trás. São pessoas que começam e prosseguem. São pessoas que dão valor no que está acontecendo. Vestem a camisa, aproveitam a situação e vivem a verdade. Oh, Deus. Aborrecem a avareza. Não tem nenhum tipo de ligação com os valores que o mundo mostra, com o dinheiro, com a capacidade do dinheiro, e com as conquistas e com o acúmulo dos bens. Não tem um coração nesse mundo, não tem um olhar nesse mundo. O olhar é os céus, o olhar é Cristo, o olhar é a recompensa eterna. Homens que têm a vida no altar. Aleluia, meu Deus. E promova eles a juiz, e unja eles a juiz. Oh, Jesus. Ponham eles maiorais, entre maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50, maiorais de 10. Divulga isso daí, seleciona isso daí, delega isso daí, sabe por quê? Porque eles vão passar a ser juízes efetivos e vão tirar o fardo das suas costas. Às vezes nós achamos que nós fazemos do nosso jeito é melhor, né? Às vezes nós não confiamos em delegar. Às vezes nós não confiamos porque a gente entende que a responsabilidade é tanta que eu não posso dividir, porque se a pessoa fizer do jeito que eu quero, não faz. Eu faço de um jeito, ela faz de outro. Eu glorifico a Deus pela minha esposa aqui. Todo mundo a chama de pastora. Todo mundo a chama de pastora e ela não é consagrada, ela é uma cooperadora, é minha esposa. Mulher temente a Deus, capacitada. Mulher que não é dada à avareza. Mulher de bons valores. Mulher de verdade. Mulher que começa e não volta atrás. Mulher que vive pela fé. Então nós delegamos e andamos lado a lado, junto,
na direção, nos valores, na vontade de Deus. Verdade. Para que o processo passe e nós vemos a grandeza do Senhor, as promessas que Ele nos fez. Aleluia. Oh Deus. Entenda? Ele catou e falou assim, ó, quando você delegar, quando você consagrar essas pessoas, 1.000, 100, 50 e 10, você vai ver que elas vão começar a julgar, e elas vão começar a julgar as coisas diárias, as que forem difíceis, leva para você. Eita. Sabe o que me entra na minha cabeça? Sabe o que vem a minha alusão à mente? É como uma hierarquia militar, porque vivemos uma batalha. Você acha que espiritualmente não houve batalha para Moisés selecionar? Não houve batalha para Moisés escolher as pessoas? Eu comecei a analisar e pesquisei. O exército brasileiro hoje tem 360 mil soldados. 360 mil soldados ativos. Tem 1.340.000 soldados na reserva. Eita, papai. 1.340.000 e 360.000 ativos. Não dá a população que Moisés estava guiando. 2.600.000. Verdade. E sabe qual a hierarquia militar para isso? Conscrito, recruta, soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, terceiro tenente, segundo tenente, terceiro tenente, e daí em diante, olha quantas, até chegar a general, até chegar a comandante, olha quantos líderes, quanta hierarquia para comandar os soldados. Verdade. Requer muitas pessoas. Mas eles começam a entender, sozinho não dá. Por que Deus não falou diretamente para Moisés? Não era amigo de Moisés? Não tinha intimidade com Moisés? Não falava com Moisés diretamente? Por que Deus não chamou ele e falou diretamente? Por que Deus puxa o pastor para falar com João Paulo? Por que Deus não pode descer direto e falar com João Paulo? É, Deus, é assim. Porque às vezes Deus quer conhecer o limite, quer saber quer que o homem entenda que ele tem que aprender com os seus limites. Aleluia. Ele tem que aprender com o teu próximo, que é igual a você. Verdade. Ele tem que aprender que ele precisa reconhecer que não dá para fazer nada sozinho. Aleluia. Tem que aprender a confiar. É verdade. Ele tem que aprender a realmente ter discernimento. O conselho é de Deus. Aleluia. Moisés seguiu o conselho do sogro, seguiu o conselho de Jetro, porque reconheceu o sacerdote, reconheceu o homem espiritual que era Jetro, reconheceu que o próprio Deus estava falando com ele através de Jetro. Aleluia. Reconhecimento. Aquele fardo pesado, ele não ia suportar muito tempo. Às vezes nós vivemos um fardo pesado. Verdade. Tem gente que vive um fardo pesado no trabalho. Tem um ex-patrão meu que era dono de uma loja de veículos. Ele acordava de manhã, ele era o primeiro a chegar na loja, não tinha aquele que chegasse antes. A loja fechava, ele ficava lá dentro, na esperança de passar um cliente com as portas fechadas e ele entrar para dentro para vender. Meu Deus. Trabalhava 12, 13, 14 horas por dia. Pensava e sonhava com a loja. A vida era focada naquilo. O medo era perder. Meu Deus. Entenda? Às vezes não dá para você fazer só, tem que delegar, tem que confiar, Verdade. para que a situação prospere, para que cresça. Aleluia. Tem gente que passa esse tipo de situação dentro de casa. Por que você acha que o índice de divórcio está crescendo cada vez mais? Que as pessoas nem estão querendo mais casar formalmente. Vamos ficar, se dá certo, tudo bem, se não der, cada um do seu lado. Meu Deus. Porque não querem mais dividir compromisso. É do meu jeito. Se não for do meu jeito, não vai dar certo, cada um pro seu lado. Meu Deus. Delegar, confiar, confiança. Tem gente que passa essa mesma situação entre os amigos. Para andar comigo tem que ser do jeito que eu quero. Meu Deus. Não tem humildade, mínima humildade, para reconhecer que também é falha. E que também as pessoas são falhas, mas também as pessoas têm qualidades como ele tem qualidades, somos todos iguais. Verdade. Tem gente que vive um sufoco de vida por não confiar. E nós sabemos
que Cristo nos ensina. Porque Cristo nos deu esse exemplo. Quer saber a lição de vida que Cristo nos deu? Ele escolheu 12 discípulos. Ele treinou os 12 discípulos. Treinou ou não treinou? Depois de 3 anos e meio treinando os discípulos, ele cata e falou assim: agora eu vou para o Pai. E vocês levam o meu legado. Vocês aprenderam. Agora eu vou botar em prática. Vocês vão botar em prática aqui em Jerusalém, em todas as cidades da Judéia, da Galiléia, nas cidades circunvizinhas, na Europa, na Ásia e até os confins da terra. Mas a partir de agora vocês vão pregar esse evangelho para o mundo inteiro. Vai crescer o poder dessa palavra através de vocês. Vocês vão ser a matriz, vocês vão ser a origem, a raiz da igreja. Aleluia. Mas eles passaram quanto? 3 anos e meio aprendendo. Cristo delegou. Glória a Deus. Cristo aconselhou, ensinou, aprendeu a confiar. O nosso exemplo de vida é Cristo Jesus. Aleluia. Moisés olha para o Jetro e fala assim: boa palavra. Vou fazer conforme você falar. Vou fazer conforme você me ensinou. Vou fazer conforme você está me auxiliando. Isso vai me tirar peso. Eu vou conseguir viver. Aleluia. Os casos graves eu julgo e os demais o povo vai tomar a frente. Olha aí. Mas eu vou delegar, mas eu vou capacitar, eu vou ensinar. Ensinar a palavra, ensinar as leis, ensinar os valores. Aleluia. Então isso vai ser contigo. Às vezes nós começamos uma situação nova, né? Dá medo, dá um certo receio. Será que eu vou fazer certo? Será que as pessoas não vão me julgar? Será que eu não vou dar mancada? Moisés poderia estar pensando assim com Deus: Senhor, será que é certo o que eu vou fazer? Será que eu estou agindo aqui empolgado, emocionado e alguma coisa vai dar errado, o Senhor vai me castigar? Às vezes Deus usa homens ao teu lado, mulheres ao teu lado, que deu capacitação em vida no altar, vida santa, vida na presença de Deus, vida de oração. Não vai seguir conselhos, por exemplo, conselhos de casamento de uma pessoa que nunca foi casada. Não vai seguir conselho de casamento de uma pessoa que tem a vida dela frustrada, uma destruição lá da pessoa, não consegue governar a casa dele, mas quer governar a sua, te dando palpite. Meu Deus. O nosso maior conselho é Cristo Jesus. Aleluia. Se o conselho tiver base na verdade da palavra, siga, é aprovado por Deus. Aleluia, meu Deus. Obrigado. Que Deus possa, em nome de Jesus, nos conceder graça para sabermos confiar na palavra de Deus e delegar com toda a confiança do nosso coração o ministério de Cristo, o evangelho de Cristo, que não dá para fazer só. Aleluia, meu Deus. A tua casa é o ministério de Cristo. Você é o sacerdote da tua casa, responsável da satisfação a Deus e da sua família. E que você possa, em nome de Jesus, confiar em Cristo, nos conselhos de Cristo e andar conforme os valores do Senhor, para que tudo vá bem na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Glorificado e bendito seja o nome do Cordeiro vivo. Jesus fiel. Que essa palavra possa entrar no nosso coração e que nós possamos, em nome de Jesus, ser vitoriosos através dos conselhos daquele bom pastor, Amém, Jesus. daquele sumo sacerdote, do cabeça da igreja, Aleluia. aquele que realmente está à frente, Amém. que nos dá vitória. Amém? Amém. Louvado